pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. A aula de hoje é um componente do oitavo ano e nós vamos fazer uma abordagem, uma explicação em cima ainda do processo de escravidão e abolição no Brasil. Quais são os últimos episódios, as últimas situações que vão ocorrer no Brasil. E aí nós já abordamos, não é, a situação em que surge várias composições contra a escravidão, surgimento de uma sociedade brasileira contra a escravidão, surgimento de uma confederação abolicionistas, vários grupos vão se organizando para buscar a abolição da escravatura no Brasil. E, por seu lado, o governo imperial toma algumas medidas para atenuar, para diminuir todos esses impactos com relação à escravidão, diminuir as críticas e fazer com que a população negra possa ter uma maior liberdade, não é? Lançando leis que podem, evidentemente, trazer algo novo. No entanto, a afirmação, a conclusão que se chega é que essas leis que são colocadas em práticas, elas não vão surtir o efeito necessário, não é? Elas são muito boas, até boas teoricamente, mas era preciso realmente pôr fim à escravidão. Não só ficar nessa conjuntura de lei do ventre livre, lei dos sexagenários, dar uma vertente de uma opção, ver os negros como sendo pessoas que estão compondo a sociedade brasileira e, sobretudo, necessitando de uma nova perspectiva, de uma forma de serem incluídos na sociedade. E não é isso que se tem. Se tem uma situação em que os negros ficam à margem da sociedade, à margem no sentido sociológico da palavra, não é? Sem ter a possibilidade de ingressar como cidadão. E nesse processo, os negros demorarão muito, e até hoje tem resquícios disso. Então, a lei do ventre livre é promulgada, é colocada em 1871. Veja, entre 1871 até o fim da escravidão, a chamada Lei Áurea, de 1888, você tem aí um curto espaço de tempo, não é? Um curto espaço de tempo. Poderia muito bem, logo, segundo alguns historiadores, proclamar logo a liberdade total, a abolição total para os negros, mas assim não foi feito. Foi feito a partir de 1871, desse ano, os negros que nascessem estariam livres. Mas para onde eles iriam? Não teriam condições de ficar sem seus pais, sem suas famílias. Então, permaneceriam na condição de escravo. Durante um bom tempo, ainda vão servir aos proprietários rurais, aos cafeicultores, já no século XIX, em larga escala. E uma outra lei que surgiu, essa 3 anos antes da abolição, não é? 3 anos antes, que é a lei do sexagenário, ou também chamada de lei Saraiva-Cotegipe. E na página 266, eu acredito que eu já mencionei algo sobre esse episódio, esse fato histórico, mas eu vou retomar e a partir daí nós vamos prosseguir. Perfeito assim? A lei Saraiva-Cotegipe, que fica na página aí, no nosso livro, na página 266. E a lei Saraiva-Cotegipe vai ser promulgada 3 anos antes, né? Então, era melhor, como eu afirmei agora há pouco, proclamar a abolição, decretar a abolição, do que ficar fazendo essas condições todas. Quem sabe, já em 1871, 1860, poderia se evitar que 18 anos a mais, 20 anos a mais, pudesse ser não mais de escravidão no Brasil. Pois bem, dito isto, vamos para a página 266. Tem um quadrinho aí, tem um item que diz assim:
A lei Saraiva-Cotegipe, criada em 1885, também conhecida como Lei do Sexagenário, essa lei dizia que o escravo seria libertado aos 65 anos, o que foi considerado absurdo pelos abolicionistas, né? E por que essa lei é considerada um absurdo? Porque muitos negros não chegavam a essa idade. Se muito, chegava a 40 anos, 45 anos, não é? Já que poucos escravos chegavam a essa idade devido às péssimas condições de vida, a alimentação uma vez por dia, quando olhe lá, né? As condições subhumanas das senzalas, infectadas, cheias de bactérias, enfim, sem condições de vida. E mesmo que conseguissem, não poderiam sustentar sua liberdade, sua vida na liberdade, pois já não tinham condições físicas de trabalho. Na prática, essa lei só beneficiou os donos de escravos, que não tinham mais de sustentar os escravos idosos. Deu para entender? Foi uma lei Saraiva-Cotegipe que privilegiou basicamente os donos dos escravos. E a outra lei, que foi assinada pela princesa Isabel, no período em que ela estava sendo a princesa regente do Brasil. Por que isso acontecia, professor? Porque Dom Pedro II estava em viagem, estava na Europa cuidando da sua saúde. Estava muito adoentado, muitíssimo adoentado, e veio a falecer. Antes do falecimento dele, a família real foi convidada a sair do Brasil com o surgimento do período republicano. Pois bem, temos assim, Lei Áurea, assinada em 13 de maio de 1888 pela princesa Isabel, como eu falei, filha de Dom Pedro II, acabou oficialmente com a escravidão do Brasil, graças às pressões internacionais, principalmente da Inglaterra, à luta dos abolicionistas e ao apoio da Igreja Católica e do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro, que vocês sabem muito bem, após a Guerra do Paraguai, a partir desse momento, vivenciava um período de prestígio. Então, eles acharam por bem utilizar esse prestígio na condição de pressionar a princesa Isabel para que ela pudesse assinar a Lei Áurea, libertando os escravos. É importante vocês não esquecerem essa questão do Exército. Por quê, professor? Vou explicar por quê. Porque o Exército Brasileiro é quem vai, na verdade, arquitetar todo o plano e pôr em prática para retirar o regime imperial do Brasil e proclamar a República Brasileira. Foi proclamada pelos militares, pelo Exército Brasileiro. Mas isso é uma história que nós vamos vivenciar de forma detalhada um pouco mais na frente. Mas vocês devem guardar isso. Devem guardar a presença do Exército Brasileiro, né, nesse processo de abolição dos escravos. Pois bem, embora não livrasse os negros do preconceito racial e da marginalização da sociedade, não significa, o que aquele livro está querendo que você entenda? Que mesmo com a abolição, o processo de marginalização e preconceito não vai acabar. Os negros não vão ficar passando por um processo de se inserir na sociedade. Pelo contrário, eles ficarão afastados, ficarão mais marginalizados, fora do contexto, entre aspas, social ideal. Estarão fora, não terão muita oportunidade de se inserir na sociedade. Como assim, professor? A oportunidade que o mercado de trabalho poderia oferecer, que o governo poderia incentivar para que as empresas colocassem cada vez mais negros, dando condições de estudo, de saúde,
de educação como um todo, não é? Dando uma oportunidade para que os negros pudessem sair do processo de marginalização que se encontravam nesse período aqui. Não é? Os escravos foram libertos sem receberem a menor condição de sobreviver, sem terra ou emprego decente. Acabaram passando fome, vivendo na miséria, surgiram da marginalização desses escravos as primeiras favelas. 267 diz assim: a escravidão no imaginário nacional. Antes disso, nós temos um trecho que o livro apresenta para nós com relação ao fato que aconteceu. A luta pela abolição da escravidão no Brasil trazia consigo várias ideias, que iam desde a defesa do direito humano de não ser escravizado até a constatação de que estava saindo caro comprar e manter escravos na produção do café. Entre os grandes defensores da abolição destacou-se André Rebouças, um mestiço de origem nobre que havia se formado em engenharia e trabalhado para o Império Brasileiro. Com ideias avançadas, não defendia apenas a abolição da escravidão. Entendia que, para haver crescimento econômico, seguido de desenvolvimento, era necessário que o escravo liberto recebesse terras para se tornar um pequeno proprietário. Temia que ocorresse uma revolução popular, que gerasse uma guerra civil e, portanto, pusesse em risco a ordem política do Brasil. Fiel a Dom Pedro II, que para ele era o único capaz de abolir a escravidão e realizar uma reforma agrária, retirou-se do país quando o imperador foi expulso após a proclamação da República. Continuando aí, registrado esse fato, ele realmente pontuou, se destacou na luta abolicionista e confiava que Dom Pedro II seria capaz, o único capaz de organizar a economia brasileira, a reforma agrária e a inserção dos negros na sociedade brasileira de forma correta. A escravidão no imaginário nacional. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assina a Lei Imperial número 3.353, mais conhecida como Lei Áurea. Em um texto breve, concedia liberdade pela extinção do trabalho escravo e aproximadamente 700 mil homens e mulheres em um país com pouco mais de 15 milhões de habitantes. Se comparado a movimentos abolicionistas como o haitiano ou norte-americano, o Brasil foi lento. As discussões e contestações ao regime escravocrata se prolongam por quase todo o período imperial. De fato, o Brasil é a última a última nação americana a colocar um ponto final na escravidão como forma de trabalho. Então, observe, né, que o Brasil vai demorar demais para proclamar a abolição dos escravos. Prosseguindo aqui, nós temos 268. Entretanto, a sociedade escravocrata ia além das relações de trabalho. A ideologia racial construída em torno da superioridade dos brancos sobre os negros justificava uma série de práticas que continuaram após a abolição. Esse negro, agora visto como escravo, como ex-escravo, assume vários papéis dentro da sociedade. Atenção aí. A ideologia racial construída em torno da superioridade dos brancos sobre os negros justificava uma série de práticas que continuaram após a abolição. Esse negro, agora visto como ex-escravo, assume vários papéis dentro da sociedade. O primeiro papel é um perigo a ser controlado. O Código Penal da República dos Estados Unidos do Brasil, de 1890, trazia em seu artigo 402 uma proibição expressa à prática da capoeira. Então, a cultura dos negros será cortada, impedida, porque agora a capoeira passa a ser um crime
segundo o Código Penal do período imperial ainda, no período imperial. Para muitos negros libertos pela Lei Áurea ou antes, as possibilidades de trabalho eram praticamente inexistentes. Não é isso? As possibilidades de trabalho, é bom ressaltar, de trabalho eram praticamente inexistentes. Restava a criminalidade como meio de vida e organizados em maltas, que vem a ser maltas, professor. Aqui temos um link que explica isso. Malta é um grupo de capoeira formado inicialmente por ex-combatentes da Guerra do Paraguai. As maltas eram bastante comuns nos centros urbanos do Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Não é? As maltas também eram contratadas nos dias de carnaval para proteger as casas e famílias da elite contra ações do intrudo. O intrudo é uma tradição de carnaval que a família portuguesa, trazida pela família portuguesa, muito embora haja registro de que outras parecidas em Minas Gerais, dividia assim em dois grupos. O intrudo familiar, uma brincadeira privada, e o intrudo popular, uma brincadeira mais pública. Durante o intrudo popular, as tensões sociais se convertiam em ações de violência, não sendo raros mortes e ferimentos graves. Não é? Malta seria um grupo, não é, de pessoas de diferentes bases, não é? E nem nas cidades do Rio de Janeiro, Salvador e Recife, começaram a dar proteção, um grupo de capoeira que davam proteção àqueles que eram mais abastados, mais com um nível, uma classe social mais elevada. Prosseguindo aí, 268, fala sobre o fim da escravidão não conferia à população afrodescendente uma igualdade socioeconômica. Muitas mulheres afrodescendentes permaneceram em suas posições no trabalho doméstico, o que resultou também na continuidade de práticas de discriminação entre os homens. A liberdade não veio acompanhada com melhorias nas condições de trabalho. Horas exaustivas e mal remuneradas de trabalho braçal reafirmam o afrodescendente como as mãos e os pés pós-abolição. Os maus tratos constantes levaram à criação dos primeiros sindicatos de estivadores no Brasil, uma forma de organização que procurava representar reivindicações trabalhistas e sociais. Esses estivadores são pessoas que trabalham no esporte, não é? Fazendo trabalho forçado, trabalho pesado nos portos. O transporte, deslocamento de cargas, de açúcar, por exemplo. Na página 269, nós temos uma foto que representa muito bem a questão do trabalho braçal do Porto de Santos. Temos, além disso, uma foto do fotógrafo Henschel, fotografou em 1874, o menino Eugen Keller e sua ama de leite. Os trabalhos domésticos e de cuidado com as crianças são algumas das heranças do período escravocrata. Essa ama de leite é quando a mãe do senhor de engenho, do proprietário de terras, ela gerou uma filha, e não tinha leite suficiente. Então, era chamado a uma negra que estivesse dado luz recentemente, para que ela pudesse oferecer o leite materno para o filho do proprietário, o filho do cafeicultor, do proprietário de terras, enfim. Ela poderia estar na senzala, ou poderia estar trabalhando a negra, a escrava que trabalha nos afazeres domésticos. Pois bem, vamos lá. Prosseguindo aqui na página 269, nós temos uma situação que diz assim: no final do século XIX, a sociedade brasileira tentava delinear seus elementos formadores de uma identidade. A escolha por uma identidade baseada no colonizador parecia bastante óbvia.
uma vez que o indígena era percebido como primitivo e africano como inferior racialmente. A abolição acabou por criar uma contradição aparente, colocando lado a lado no espaço urbano a cultura afrodescendente e essa identidade colonizadora. A criminalização de elementos da cultura negra, olha aí, ó. A criminalização de elementos da cultura negra foi um dos resultados desse confronto e uma urbanização excludente. Criou espaços separados para brancos e negros. Entretanto, outros elementos foram assimilados à vida cotidiana, fixando uma cultura popular, síntese das referências presentes nas cidades. Ao batuque africano se somam os instrumentos europeus. Então nascem o chorinho e o samba. Do agabada, roupa de origem africana, de algodão cru dos escravos, nascem as adaptações de uma moda europeia vista nas ruas dos grandes centros. E aqui também temos uma pintura de Orra Moritz Rugendas, retratando a época em que o samba ainda era denominado batuque, assim como outras expressões africanas que misturavam música e dança. Música e dança. Não é? Avançando com o nosso conteúdo, chegamos aos Estados Unidos da América e América Latina no século XIX. Antes de partirmos para essa situação, esse conteúdo, eu quero fazer com vocês, não é, uma questão que está na página 274, que fala assim, 8ª questão, página 274. A partir de 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, a escravidão enfraqueceu e, aos poucos, outras leis foram elaboradas até que se decretasse o fim da escravidão. Comente essas leis. Letra A, a Lei do Ventre Livre. Vamos comentar sobre ela. Consistia na proibição de escravizar os filhos dos escravos a partir do ano de 1871. Essa lei acalmou os ânimos dos abolicionistas. Letra B, a Lei Saraiva-Cotegipe. O que foi isso aqui? Criada em 1885, consistia em libertar os escravos que atingissem a idade de 65 anos, que de fato não surtia tanto efeito assim, visto que poucos escravos chegavam a essa idade em função da violência a que eram submetidos. Além da violência, as condições terríveis, não é? A alimentação, uma vez por dia, com poucos nutrientes, pouca água, os açoites, os castigos. Letra C, Lei Áurea, assinada em 13 de maio de 1888 pela princesa Isabel, aboliu oficialmente a escravidão no Brasil, mas essa abolição levou os negros à marginalização, visto que a maioria não foi treinada ou preparada para desenvolver outras atividades. Pois bem, voltando para a página 270, nós vamos conhecer um pouco dos Estados Unidos no período do século XIX e como estava a América Latina como um todo. Percebemos aqui que vamos nos deparar com o chamado projeto de imperialismo norte-americano. O que seria isso, professor? Um projeto de influência, de imperar, de influenciar toda a América. Tanto é que esse projeto de imperialismo ganha o nome de Doutrina Monroe, por conta do nome do presidente James Monroe, que cria essa própria doutrina, que tem como slogan. Qual é o slogan? Muito bem. A América para os americanos.
a América para os americanos. Não é? Vamos perceber aqui de que maneira essa doutrina vai atuar, vai influenciar. O que é que ela vai querer? Quais são os seus objetivos? Na página 270, nós temos um link, que é aquele item que traz uma consideração, uma definição, um aprofundamento sobre algo, que diz assim: as diretrizes da doutrina Monroe apoiavam-se em 3 afirmações. Quais são essas afirmações, professor? Vamos lá. Aliás, 4. Aliás, 3. Não concordância com novas colônias nas Américas. Não queria novas colônias nas Américas, os Estados Unidos não queria. Não interferência em assuntos internos de outras nações americanas. Outro item. Não interferência em disputas e guerras travadas em metrópoles e colônias americanas. Repetindo. Não interferência em disputas e guerras travadas em metrópoles e colônias americanas. Que ninguém se metesse em conflitos tipicamente norte-americanos. Então, tem um item aqui que diz assim, ó: o reconhecimento da independência do Brasil por parte dos Estados Unidos está inserido no âmbito dessa doutrina. E o objetivo é influenciar toda a região da América e não deixar que nenhum outro país possa influenciar, com medo que houvesse talvez uma recolonização. Deu para entender? Pois bem. Diz assim, ó: a política externa estadunidense no século XIX se insere num panorama global na construção do chamado imperialismo. O projeto de fortalecimento da posição de potência nas Américas inicia quando o presidente James Monroe cria a doutrina Monroe, sintetizadas pela frase: a América para os americanos. Suas diretrizes, o que significa diretrizes aí? Muito bem. Sua linha de pensamento, seus objetivos apontam para um isolamento norte-americano já defendido por George Washington e Thomas Jefferson. Ainda que alguns líderes revolucionários, como Simão Bolívar, vissem a doutrina Monroe com bons olhos. Territórios vizinhos dos Estados Unidos a receberam com receio, e era muito natural que essas doutrinas fossem recebidas com receio. As décadas de 1830 e 40 comprovaram que as inspirações isolacionistas da doutrina Monroe não estavam em harmonia com o espírito expansionista visto em alguns setores da sociedade americana. O apoio ao Destino Manifesto era unânime, que significa a expansão das instituições americanas. Era unânime, ou seja, não tinha-se dúvida. Ninguém contestou, encontrando resistência entre aqueles que também eram contrários à escravidão. A derrota de colonos americanos no Forte da Missão de Santo Antônio de Valeiro, frente ao exército mexicano do general ditador Antônio Lopes de Santa Anna, se tornou o argumento definitivo em favor da expansão para o oeste. A Guerra México-Americana resultou num aumento considerável do território estadunidense e numa diminuição igualmente grande do território americano. Nós já mencionamos, não é, esse processo em que se dá a formação do território norte-americano com a invasão de um percentual bom do território que pertencia ao México, a compra também de alguns estados, alguns territórios da Espanha e da França, que vamos ter hoje a composição territorial dos Estados Unidos daquela forma que temos.
E era perceptível, era claro que essas situações de influência vão se aprofundar cada vez mais, ainda no século XIX, e vai se consolidar no século XX, principalmente na segunda metade, quando você estiver lá no nono ano, quando formos estudar o período da Guerra Fria, a ditadura militar, e assim segue. Pois bem, deu para entender? Na próxima aula nós vamos aprofundar o crescimento dessa influência, o que foi a emenda Platt, a política Big Stick, justificada pelos norte-americanos. Tá bom assim? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa pelo aplicativo podem tirar suas dúvidas. Tchau, pessoal, e até a próxima. Tchau.